Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Engenharia. Na aula de hoje, vamos abordar a viga V3 do nosso mezanino. A viga V3, ela é uma viga biapoiada, simplesmente biapoiada, mas que possui uma característica muito forte. Ela possui um ponto de contenção lateral. E, ao estudar o ponto de contenção lateral numa viga, nós descobrimos que conseguimos aumentar a sua resistência e reduzir a sua massa. Isso é fundamental para se ganhar concorrências no mercado, na praça. Antigamente, isso era fruto de objetos de segredo de muitas empresas para se ganhar concorrência. Hoje, esse conhecimento é mais aberto, mais amplo. Portanto, na aula de hoje, vamos trazer à tona as propriedades geométricas da viga V3, discutir um pouquinho sobre as propriedades geométricas do perfil U de altura de 100 milímetros, U enrijecido, para então, na aula seguinte, utilizarmos essas propriedades geométricas para, enfim, dimensionarmos o perfil da viga V3. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto do mezanino 1, chapa fina. Aula de número 6. Viga V3, parte 1. Propriedades geométricas do perfil U em enrijecido. Item 13. Propriedades geométricas da viga V3. As propriedades do aço e do eletrodo são as primeiras propriedades que eu trago quando vou montar uma planilha de Excel. Primeiro eu trago as propriedades do aço, que são módulos de elasticidade, já visto na aula anterior, de 205 mil MPa, o coeficiente de Poisson do aço, de 0,3, o módulo desse cisalhamento equivale ao módulo de elasticidade dividido por duas vezes, entre parênteses, 1 mais o coeficiente de Poisson, que equivale em torno de 78.846 MPa para o aço. O limite de escoamento desse aço é de 170 megapascal, que é um SAI 1008, já expliquei isso nas aulas anteriores, o porquê de pensar o SAI 1008 para o dimensionamento de chapa fina. Sempre que eu começo um projeto de chapa fina, eu utilizo sempre um SAI baixinho, com resistência e tensão de escoamento baixa, como o SAI 1008, 1010. Resistência à ruptura, tensão residual em perfis laminares ou soldados, que é o chamado é a multiplicação do FY vezes 30%, ou seja, 30% da tensão do escoamento, do limite de escoamento, você obtém essa chamada tensão residual, que nada para o sigma R, né? Então, pela norma atual, ela equivale a 0,3. Antigamente, a gente utilizava um outro valor para reduzir a tensão admissível e obter a tensão residual. Mas hoje pode-se usar 30% da tensão admissível pela norma atual. O coeficiente de dilatação térmica é apenas para estudos mais específicos. A gente não vai utilizar nessa aula, mas fica aqui para saber com relação ao aço. O peso específico do aço, 7.850 kg/m3, importantíssimo para orçamentos, lista de materiais, cálculo de massa e tudo mais. E as propriedades do registrador do eletrodo. No Excel, eu sempre separo as propriedades do aço, principalmente no tocante à resistência, tensão de escoamento, tensão ruptura, do aço, do aço utilizado no perfil objeto de estudo do dimensionamento principal. E separo deste as propriedades do enrijecedor e do eletrodo. Assim eu posso modificar o aço do eletrodo, por exemplo, utilizar um aço ASTM A36 para o eletrodo nas minhas equações, a partir desse dado. E para o aço, o objeto principal do dimensionamento, eu posso utilizar um SAI 1008, por exemplo. Eu diferencio no Excel essas propriedades para ligar nas fórmulas específicas para cada um, para o elemento estruturante e para o enrijecedor. E para o eletrodo, da mesma forma, a tensão do eletrodo, o limite de escoamento do eletrodo E70 é de 485 megapascal, do eletrodo E60, que eu utilizo para chapas finas, o eletrodo E60, me limito a ele por causa da tensão admissível ser muito baixa, abaixo de 250 MPa, uma tensão admissível relativamente baixa, eu me resguardo com o eletrodo E60, segundo a AWS, eu posso explicar isso em outra aula. Mas eu utilizo o eletrodo E60 com a tensão de escoamento de 415 MPa
sempre que eu utilizo uma chapa fina de 3, 4, 5 milímetros, por exemplo. Propriedades geométricas da seção transversal do perfil U enrijecido. Bom, o perfil U enrijecido, primeira coisa para saber, é forma de escrever. A gente sempre que escrever uma chapa fina, a especificação de uma chapa fina, a gente sempre escreve, no caso, perfil U, poderia escrever perfil enrijecido, acrescentar o termo enrijecido para fortalecer, U ou C, pode escrever tanto C como U, tá? Um ou outro está certo. Primeiro vem a altura do perfil, 100 milímetros, depois a largura do perfil, 50 milímetros. Nesse caso, como temos uma aba enrijecida, ela possui 17 milímetros, no caso de dimensão, ela entra aqui antes da espessura, a espessura vem ao final. A gente pode indicar a massa em quilos por metro entre parênteses, mas não há necessidade. Basta indicar todas as dimensões, e deve-se indicar todas as dimensões quando se tratar de perfil de chapa fina. Nós temos aqui o centro de gravidade do perfil U enrijecido, né, em relação à sua aba enrijecida, a alma e os flanges. O centro de gravidade fica mais próximo, naturalmente, da região que tem mais massa, que é a alma. Então, o BW, ele é a altura. O BW eu costumo chamar de D nas minhas planilhas Excel, mas pela norma atual, BW significa B é a espessura de um elemento, vamos chamar assim. W é a alma. Então, a dimensão, a espessura, perdão, a dimensão Bzinho de algum elemento. Então, pela norma atual, BW significa dizer que a dimensão do elemento da alma. Naturalmente, eu sempre chamei de D minúsculo, me acostumei assim nos chapéus grossos e costumo chamar de D minúsculos em meus cálculos. O BF é a dimensão do elemento, F no caso, do flange. Para chapas finas, pela norma, a gente utiliza B em todos os lugares. O que diferencia vai ser o F do flange e o W, no caso da alma. Então, ele possui 50 milímetros no caso de largura e 100 milímetros de altura. A espessura, 3 milímetros. D é a dimensão, no caso da aba enrijecida, ela possui 17 milímetros no caso de comprimento, por esse catálogo que eu vou apresentar logo mais para você. H0 é a distância entre flanges, ou seja, é a distância, no caso, entre flanges, descontando o raio de concordância. Ou seja, eu obtenho o valor do H0 subtraindo a altura, altura do perfil, 100 milímetros, menos duas vezes a espessura, 3 milímetros, menos duas vezes o raio de concordância. O raio de concordância é essa dimensãozinha aqui, esse raio, essa curvatura. Quando eu não disponho desse valor, para chapas finas, eu costumo adotar o raio, no caso de curvatura, como sendo igual a raio de concordância, perdão, como sendo igual à espessura do perfil. No meu raio de concordância, eu utilizo o mesmo valor utilizado para a espessura do perfil. Na prática, em termos comerciais, de fabricação, o raio de concordância ele possui um valor de cerca de 2 vezes a 3 vezes a espessura do perfil. Então, rádio de concordância igual a 13 milímetros, eu considero, são as minhas considerações, e que na prática equivale a 2 vezes a 3 vezes a espessura. A rádio de concordância está aqui indicado para você direitinho. Tenha cuidado com ele quando for dimensionar chapas, posicionar chapas, pois a gente sempre tem que considerar a parte lisa da alma, descontando o raio de concordância para poder encaixar uma chapa, um perfil L, um perfil cantoneira. Ele funciona como um obstáculo no momento de montar a conexão metálica do perfil. Então, nota, no dimensionamento de chapas grossas, como eu falei, chamamos de BW, chama de BW a largura e D a altura. Então, sempre que for abordar chapas grossas, eu vou me referenciar BW como sendo largura e D a altura, D minúsculo. Para chapas finas, eu vou utilizar essa nomenclatura com vocês daqui para frente. Geometria da seção transversal do perfil U, ainda. Identificação dos elementos geométricos necessários, né? A altura, a largura, a espessura. No Excel, como eu abordei na aula anterior, não vou trazer aqui de novo as equações, só mostrando. No Excel, eu separo cada elemento e dimensiono as propriedades geométricas, momento de inércia, área, cada elemento. E no final, computo tudo para obter momento de inércia e a área do elemento como um todo. É mais difícil, é assim que eu aprendi na resistência dos materiais e na mecânica vetorial, que vem antes da resistência dos materiais, no livro do Beer Johnson. Beer e Johnson são dois autores. Então, pelos livros antigos, por exemplo, nomenclatura antiga americana, pelo livro do Antônio Moliterno, eles trazem essa informação da curvatura
que ela é bem crucial para se calcular dessa forma, como eu falei, calculando elemento por elemento. Então você tem aqui esse comprimento, curvatura, o ρ, o raiozinho, e o seu centro, no caso de curvatura, até a parte reta, digamos assim. Então o ρ é dado por essa fórmula, o C minúsculo é dado por essa outra fórmula, e o LC, que é o comprimento da curvatura, por essa outra fórmula. Rho, no caso, é o raiozinho. A gente chama de Rho pelas nomenclaturas antigas dos livros antigos, para não confundir com R, né, o Rzão. Mas o Rzão funciona como um raio também. Então, o raio, na verdade, seria a parte interna. É a parte interna. Até a parte face interna seria o raio. O Rho, ele seria o raio, que é até a parte interna, mais a espessura sobre 2. Então a gente diferencia Rho por causa disso. O R, o R maiúsculo, fica a cargo do raio, propriamente dito. E ao somar pela espessura dividido por 2, se obtém o valor de Rho. Então, utilizando essas equações para o cômputo das propriedades geométricas das partes curvas do elemento, eu vou juntando as peças do quebra-cabeça e encontrando a área, o momento de inércia, raio de giração e assim por diante de cada elemento. É mais trabalhoso? É. Mas eu vou trazer aqui outras equações que foram mostradas, no caso, na aula anterior. Não vou trazer de volta, vou apenas mencionar que ela foi trazida na aula anterior, as equações mais precisas e mais rápidas e mais fáceis de serem utilizadas. Com as propriedades geométricas, no caso, pela AISI. Eu trouxe todo o beabá, todo o passo a passo do cálculo, do cômputo das propriedades geométricas de um perfil enrijecido na aula de número 4, onde eu trouxe todas as equações da ISI. O resultado é impressionante, é 100% de precisão com relação a valores de área, aumento de inércia, mostrados em catálogos nacionais no Brasil. Então, é impressionante. Foi a primeira vez que eu encontrei, finalmente, fórmulas precisas, 100% de acurácia para obter as propriedades geométricas. Como eu já mostrei nas aulas anteriores, eu não vou mostrar de novo nessa aula, vou apenas mostrar os parâmetros, no caso, que pela AISI eles chamam A', no caso, a altura total, B', no caso, a largura total, C' seria a dimensão da, do enrijecimento, da parte enrijecida, aba enrijecida, no caso total, né, da parte superior, face externa superior, topo do flange, o T, espessura, o R é o raio de concordância, igual a 13 milímetros, nesse caso, eu considero sempre o raio de concordância igual a espessura do perfil. O alfa, nas equações que eu trouxe na aula 4, utilize 1 quando for dimensionar as propriedades geométricas para o enrijecido. E na fórmula você utiliza 0 se for calcular as propriedades geométricas de um perfil U simples, ou seja, sem essas abas enrijecidas. A fonte está aqui, é o manual da ISI para perfis formados a frio, a versão de 2002, e é surpreendente o resultado dessas equações mostrado na aula de número 4. Aqui fica apenas a capinha da aula número 4, que eu já trouxe passo a passo. Não vou trazer de volta para não perdermos tempo, pois é mais do mesmo. Estou apenas mudando as propriedades geométricas do perfil, mas as fórmulas se aplicam ao perfil U enrijecido de quaisquer tipos de dimensões. Então, aqui eu trago o mais importante, para a gente ter continuidade, sermos mais enérgicos e práticos, as propriedades geométricas, no caso, pelo catálogo do fabricante. Esse catálogo do fabricante eu utilizo desde 2003, quando entrei na empresa Ruon. É uma empresa muito de confiança, sempre utilizei, escaneei na qualidade que eu tinha, o papel é bem antigo, bem velho, aquele papel que fica na gaveta, que você tem confiança, e eram as características que eu utilizava na época. Por exemplo, para um perfil U envelhecido de 100 por 50 por 17 por 3, a gente entra no catálogo do fabricante, está aqui, a altura é uma família de altura de 100, de largura de 50, de aba enrijecida de 17. O que muda nessa família de 100, por esse catálogo do fabricante, é apenas a espessura. Então a gente entra com a espessura de 3 milímetros e vai obter a área, no caso a massa em quilos por metro, o momento de inércia em torno do eixo X, o módulo de resistência, o parâmetro mais importante, no cômputo de uma propriedade geométrica de um perfil, o Rx, no caso o raio de geração,
chama-se de IX, I minúsculo, IX ou RX, eu prefiro chamar de IX. Aprendi dessa forma. Enfim, a distância do centro de gravidade, o x0, a distância do centro de gravidade ao centro desse cisalhamento, que fica fora do perfil U, o constante de empenamento, o J, módulo de inércia polar, e as mesmas propriedades em torno do eixo X para o eixo Y. Para um perfil de 3 milímetros de espessura, essas são todas os resultados, todas as propriedades que a gente precisa para poder dar seguimento, dar andamento no cálculo, no dimensionamento desse perfil U, 100 por 50 por 17 por 3. Eu coloquei em vermelho apenas o valor do x0 e CW, que eu explico na aula 4, divergência de menos de 2% com relação às fórmulas da ISI. E pela fórmula da ISI, eu consegui obter 100% dos resultados que estão aqui em preto, ou seja, quase praticamente todos, que são mostrados pela tabela do fabricante. Eu obtive os mesmos resultados, com 100% de precisão, utilizando a fórmula do SI. A mesma casa decimal. Isso é impressionante, pois eu nunca havia conseguido equações ao longo da minha carreira com 100% de precisão. Eu sempre atingia por mim mesmo, forçando por mim mesmo, cerca de 98, 96% de precisão, por exemplo. No cômputo dessas propriedades geométricas são chatinhas. E o CW e o X0, eles não deram 100%, mas deram 98 ou 99%. É coisa de menos de 2% de precisão. Podem utilizar a fórmula da ISI, mostrada na aula 4, para o cômputo de propriedades geométricas para perfis U simples ou U enrijecido. Aqui em vermelho, apenas a explicação mais do mesmo que eu acabei de falar. Quer continuar na tabela, no caso para outras famílias desse mesmo fabricante, a gente está utilizando de 100 milímetros de altura, mas ele traz 127, 75 e 50. Quando for bordar a outra viga, a viga V1, eu vou bordar uma viga com 200 milímetros de altura, eu vou trazer a outra metade da tabela do fabricante. Aí você vai ter a tabela como um todo para perfis U enrijecidos. Aqui, pelo desenho da época do fabricante, é bem interessante. Note que o raio de concordância, o Rzinho minúsculo, o X, a distância do centro de gravidade, no caso até a parede externa. Cuidado que alguns fabricantes podem trazer o X em relação ao eixo, no caso da alma, e outros podem trazer em relação à face externa, como ele traz aqui. E o x0, que eu falei para você, é a distância do centro de gravidade ao centro desses elementos. É o x0. É bem chatinho encontrar esses valores na mão, calculando por partes, como eu costumava fazer pela mecânica vetorial, fazendo sozinho no Excel, ponto a ponto. Então, pela fórmula da SI, você vai ganhar muito tempo, ganhar muito em precisão. Raio de giração polar na seção bruta. Bem, já obtido o valor de Rx, Ry, obtido pela tabela do fabricante, calculado pela SI, a gente tem o valor de x0 e y0 também. Basta encontrar, então, o valor de R0, que é, no caso, o raio de giração polar. Ele vai ser utilizado no dimensionamento na aula seguinte, para podermos, enfim, finalizar o dimensionamento dessa viga. É um valor muito importante, e obter o valor com precisão é muito difícil. Índice de flambagem, propriedades geométricas, no caso da nossa viga. Eu vou chamar o LB, é a distância entre pontos de contenção lateral. Então, é a distância entre pontos onde haverá uma contenção e restrição na viga. Então, ao longo da viga V3, observe que nós temos a viga V6, que ela funciona como um ponto de contenção lateral. A viga V4, que a gente mencionou na aula 4 e mencionou na aula 5, ela não possui contenção lateral nenhuma, apenas nos apoios. A viga V3 não, ela possui contenção nos apoios, possui uma viga bem apoiada naturalmente, e possui uma contenção lateral intermediária. Isso vai ser bem interessante. Então, aqui, o LX1, eu vou chamar de. A gente tem que obter as dimensões, as distâncias, no caso, os comprimentos, distâncias entre o ponto de contenção lateral e um apoio, e entre o ponto de contenção lateral e o outro apoio. Com relação a um apoio, esse ponto de contenção lateral ele possui uma dimensão, um comprimento, uma distância de 560 milímetros mais 70 milímetros, resultando em 630 milímetros de um lado da viga. E do outro lado da viga, chama assim o ponto, a distância máxima entre pontos de condução lateral 2, essa viga V3, ela possui 1.545 milímetros mais 70 milímetros, resultando em 1.615 milímetros.
Apenas conferindo, se eu somar 630 LX1 mais LX2, eu obtenho 2.245 milímetros. Eu considerei os comprimentos dessas vigas V3, V4, como, no caso, a largura total da abrangência do meu mezanino. Mas o correto, já expliquei na aula anterior, na aula 4, já expliquei que o correto seria pegar a distância entre, no caso, o centro de gravidade da viga V2 ao centro de gravidade da viga V1. Mas tem um perfil capa fina, um mezanino pequenino, né, uma variação de alguns milímetros, de pouquíssimos centímetros, não vai fazer tanto efeito assim. Então, 2.245, eu estou sendo conservador, um pouquinho mais conservador, estou pegando a distância total e considerando um pouquinho mais, alguns milímetros a mais de comprimento para a viga. Isso já vai simplificar o nosso dimensionamento, o nosso cálculo. Mas fica aqui sempre a verdade, no cálculo estrutural, o comprimento de uma viga, você sempre obtém entre o centro de gravidade da viga que o apoia até o centro de gravidade da outra viga que o apoia. Quando é um pouquinho menor do que 2.245. Nesse caso, vamos adotar 2.245 como sendo comprimento total, como sendo verdade. Esse valor é o comprimento total da viga V3, para simplificar nossos cálculos. Então, ele confere o comprimento total, adota-se, portanto, o maior valor. Então, você obtém as distâncias de contenção lateral para a viga V3, no caso temos duas distâncias, dois comprimentos, e no cálculo, naturalmente, você vai utilizar o maior valor. Diferentemente da viga V4, a gente utilizou a distância entre pontos de condução lateral como sendo de 2.245 milímetros. Para a viga V3, não. A distância de comprimento lateral para o dimensionamento vai ser menor, de 1.615 milímetros. Para Y e Z, vai ser a distância total, pois não temos condução lateral para Y e Z. Porque só reforçando, a viga V3 ela possui a viga V6 que chega nela, que trava ela lateralmente. Basta ter uma viga chegando de um lado ou do outro, ou de ambos os lados, que já funciona como um ponto de condução lateral. Esse elemento só precisa ser, no mínimo, minimamente rígido, para poder garantir essa estabilidade lateral. Então, ela possui um comprimento total de 2.245 milímetros, mas distâncias entre pontos de contenção e os apoios de 630 e 1.615, como visto no slide anterior. Nota aqui o nosso LX não vai ser mais igual a 224,5 centímetros, como a gente utilizou na aula 4, para dimensionar a viga V4. Vai ser um pouquinho menor, mas ela possui um ponto de contenção lateral. Isso vai ajudar muito no cálculo de resistência, no ganho de resistência. O Kx e o Ky igual a 1, pois são, no caso, apoios de segundo grau, ela tá contida entre apoios. Então, para vigas, a menos que seja uma viga em balanço, para vigas bem apoiadas, bem gastadas, bem apoiadas, utiliza sempre Kx e Ky igual a 1. O raio de geração, como eu falei, tanto faz chamar de I minúsculo ou Rx, além do catálogo do fabricante, que eu mostrei aqui anteriormente. E aqui os índices, no caso de flambagem, propriamente dito, em torno do eixo X e em torno do eixo Y. O índice de flambagem em torno do eixo X equivale ao Kx, né? Em torno do eixo Y. Então, Kx e o Ky, no caso, equivalem a 1, pois é uma viga com dois pontos, no caso de apoio de segundo grau. Kx e Ky sendo igual a 1, multiplica pelo comprimento de contenção lateral. Para efeito de y, em torno do eixo y, nós não temos contenção lateral em y. Então, a gente obtém o comprimento entre pontos de contenção lateral como sendo o comprimento total da viga, 2.224 2.245 milímetros ou 224,5 centímetros. E no caso, para o LX, como a gente tem um ponto de condução lateral, esse comprimento passa a ser de 2.245, ele cai para 1.615. Então, isso já ajuda no índice de flambagem, pois quanto maior o LX, maior o índice de flambagem. Quanto menor a distância entre pontos de condução lateral, menor o índice de flambagem. Então, note que nós estamos colhendo frutos de termos um ponto de condução lateral, pois ele reduz o LX e, por conseguinte, reduz o nosso índice de flambagem, o que é muito bom. E nível 200, quanto menor, mais resistente, mais estável com relação à flambagem. E o LY não tem como escapar, esse valor mesmo, apenas possui sempre um raio de geração, é comum para perfis W, chapa grossa, perfis I, perfis U, perfis de vigas de modo geral,
utilizado como vigas, temos o RY, radiação em torno do eixo Y, sempre menor do que o X, pois lateralmente a gente não utiliza tanto do perfil assim. A gente extrai mais em torno da sua verticalidade, em torno do momento fletor, em torno do eixo X. Então, daí a radiação ser maior, então isso é mais benéfico para vigas. Utilizar perfis U, perfis I para vigas é mais benéfico. Então, ambos satisfazem, porque o lambda é menor do que 200. Essa é a primeira coisa que você verifica no Excel. Se o lambda for menor do que 200, você segue em frente. Se ele for maior do que 200, temos que modificar o perfil, ponto de construção lateral. E modificando o perfil, aumenta-se o raio de geração. E modificando o ponto de construção lateral, acrescentando um ponto de construção lateral, a gente reduz o nosso comprimento entre pontos de construção lateral. Então, se resultar num valor acima de 200, ou muito próximo de 200, você pode mexer no cálculo, voltar, modificar o perfil ou comprimento e reduzir esse valor de índice de flambagem. Esse é o primeiro parâmetro do dimensionamento. Ele tem que ser menor ou igual a 200. E esforços solicitantes nominais e ponderados. Bem, já foi mostrado na aula anterior que nós obtemos na aula de número 3, já obtemos os valores dos esforços solicitantes no programinha da FITU, desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, da PUC, do Rio de Janeiro, em que o esforço solicitante cortante foi de 2,5 kN, o momento solicitante foi de 1,4 kN metros. E para ponderar esses valores, bem, pela NBR 14762 de 2010, a gente deveria multiplicar, né, por 1,10 as cargas permanentes e por 1,35 as cargas acidentais. Mas para efeito de simplificação, eu vou estar sempre multiplicando a carga, o esforço solicitante é obtido a partir da carga total de acidental mais permanente, carga total, e esse esforço obtido a partir da carga total multiplica tudo por 1,5. Antigamente a gente fazia dessa forma, é prático, né, vai ficar um pouquinho, ligeiramente, um pouquinho mais conservador, mas vamos deixar sempre para simplificar as nossas aulas, os nossos cálculos. Mas no dia a dia você pode separar 1,10 para ponderar as cargas, permanentes e 1,35 para ponderar as cargas acidentais. E no final soma tudo, e assim por diante. Então aqui ponderando por 1,5, simplificação, a moda antiga, multiplicando por 2,5 e por 1,4, a gente obtém o esforço cortante ponderado e o momento fletor, no caso, ponderado. Porque a gente vai dimensionar o perfil de chapa fina pelo método dos estados limites últimos. Então, ao dimensionar um perfil pelo método dos estados limites últimos, isso exige obrigatoriamente que você compare os esforços resistentes com os esforços ponderados. Antigamente, a gente dimensionava a chapa fina até antes de 2010, até antes dessa norma surgir, pelo método das seções admissíveis. Então, não se precisava dimensionar, no caso, o perfil para as cargas ponderadas. A gente dimensionava para as cargas nominais. Pelo método das seções admissíveis antigo, eles consideravam a largura efetiva, outros parâmetros, a gente comparava com o esforço solicitante nominal. Hoje em dia, a gente utiliza o estado limite último, pela norma atual, vigente, e compara com o esforço ponderado. Mas sempre separe a sua memória de cálculo para ficar organizado e informar para o colega que vai verificar sua memória de cálculo que você separou os esforços nominais dos esforços ponderados. Valores máximos da razão largura e espessura de um elemento. Bem, além do índice de Sbeltês, que nós vimos anteriormente, esses parâmetros têm que passar no cálculo, no selecionamento, logo no início na planilha do Excel. São os primeiros parâmetros que eu coloco logo em seguida, depois do início de flambagem, eu coloco esses parâmetros para me certificar de que o perfil eh, possui uma boa resistência localizada, flambagem local. Então, B sobre T, no caso, seria o elemento B seria o H0 dividido por T. O H0 a gente viu lá no início da aula, seria a altura total menos 2 vezes o raio de concordância menos 2 vezes a espessura, equivalente a 88 milímetros. Dividido pela espessura de 3 milímetros, ele possui um valor menor do que 200, que é o limite. Esse limite é para o caso de alma de vigas sem enrijecedores. Então, nossa viga não tem enrijecedores. Então, pode utilizar essa formulazinha para a nossa verificação de flambagem local.
Então ele satisfaz, nosso perfil satisfaz, e podemos dar continuidade no dimensionamento, onde B é a largura do elemento, tipo assim, a dimensão, né, do elemento. B é sempre a dimensão do elemento, da alma ou do flange, como requerido pela norma 14762, e T é a espessura do elemento. Caso a sua alma possua enriquecedores transversais apenas nos apoios, você utiliza esse outro parâmetro, que possui um limite um pouquinho maior, de 260. O enriquecedor ele ajuda na resistência do perfil, então ele permite um ganho de limite, um limite um pouco maior. Então ele também ele iria satisfazer caso adotássemos enriquecedores apenas nos apoios. E caso a viga possua enriquecedores transversais, você utiliza essa outra fórmula. Então note o ganho de resistência. Quando você aumenta o limite de permissão, no caso de resistência do perfil de flambagem local, você está aumentando a resistência de alguma forma, porque você está colocando mais enrijecedores. Quando você tira enrijecedores, você reduz esse limite. Quando coloca enrijecedores, você aumenta esse limite. Tem uma margem maior, no caso do limite, né, para a nossa viga, o nosso perfil. Nos três casos, só comparando, nosso perfil passa plenamente, então estamos ok com relação à flambagem local. Bem, deixo aqui minha gratidão mais uma vez por me acompanhar nessa aula, me acompanhar no canal. Vimos as propriedades geométricas hoje da viga V3, que serão primordiais, será básico para podermos dimensionar a viga, propriamente dito, na aula seguinte, e assim finalizarmos o dimensionamento dessa viga V3, que possui um ponto de condição lateral. E na aula seguinte eu vou mostrar a importância e quanto de ganho de resistência a gente vai ganhar por causa desse ponto de condição lateral. Te vejo na aula seguinte. Muito obrigado.